Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Tiago de Ciências, como combinado, atendendo alguns pedidos via WhatsApp, lá no Facebook, no e-mail também. A gente está aqui para responder, os 4 exercíciozinhos que ficou, da aula anterior, a aula parte 2 de ácidos inorgânicos. Então, quem ainda não assistiu a aula 3 e 4 de ciências, que é a parte 1 e 2 de ácidos inorgânicos, por favor, assiste lá para vir aqui no exercício para não restar muitas dúvidas na hora da resolução e entendimento do conteúdo, ok? Então, vindo aqui no nosso exercíciozinho, na número 1, o ácido que é classificado como oxiácido, diácido e formado por 3 elementos químicos diferentes. Ou seja, quem assistiu a aula anterior lembra que eu falei que existe diferença, principalmente relacionado aos hidrogênios que estão ligados aos elementos do lado direito da molécula. Nesse caso aqui, nós temos 2 elementos químicos, temos hidrogênio e temos o enxofre, então não atende a nossa questão. Na assertiva B, nós temos 3 elementos, aqui nós temos o hidrogênio, nós temos o fósforo aqui no meio e nós temos o oxigênio. Opa, nós temos 3 elementos, porém, caro aluno, aqui nós temos 4 hidrogênios, então aqui é um tetrácido, não é diácido, não atende a nossa questão, ok? Na letra C também não vai ser a correta, porque apesar de ter 3 elementos, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio, não possui oxigênio, então não é oxiácido. Além disso, se você observar, nessa molécula aqui possui apenas um hidrogênio, então não atende a questão, não é diácido, então não pode ser marcada. Aqui na letra D, que é a nossa questão, se você observar, cara aluno, aqui nós temos 2 hidrogênios, então aqui nós temos um diácido. Nós temos 3 elementos químicos diferentes, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então aqui nessa questão nós temos 3 elementos químicos diferentes. Então atende a nossa questão no fato de ser um oxiácido, diácido e 3 elementos químicos diferentes. E qual que é o erro da E, professor? O erro da E é o seguinte: apesar da letra E ser um oxiácido e possuir 3 elementos químicos diferentes, ela só possui apenas um hidrogênio. Como ela possui apenas um hidrogênio, ela é um monoácido, então não atende a nossa questão, ok? Então vamos seguir para número 2. Identifique os ácidos abaixo em forte ou fraco. Então vamos lá novamente. Na videoaula anterior, de número 4, nós trabalhamos as regrinhas de oxiácido. Para saber se é forte ou fraco, você vai diminuir o número de átomos de oxigênio pelo número de átomos de hidrogênio. Se der 2 ou maior que 2, o ácido vai ser forte. Se der 1 ou menor que 1, o ácido vai ser fraco. Nesse caso aqui, o ácido sulfúrico, se você diminuir 4 por 2, logicamente vai dar 2. Então aqui vai ser um ácido forte, ok? Vamos colocar um F+, para nós ganharmos tempo. Aqui no ácido fluorídrico, professor, não tem oxigênio, como que eu vou saber? É simples, se você lembrar lá da aula anterior, eu coloquei uma tabela periódica, e lá eu expliquei que todos que estão lá na família 7A são chamados de halogênio. E os hidrácidos, para a gente saber se ele é forte ou fraco, você vai unir o hidrogênio com os halogênios, tá? São apenas 5. E se tiver esses 5 aqui, um deles na molécula, automaticamente esse ácido vai ser forte. Então você tem que memorizar esses 5 halogênios aqui para você acertar se é ácido forte ou fraco. Se não tiver dentro dos 5 aqui na molécula, vai ser um ácido fraco. Então vamos exemplificar? Então vamos voltar aqui, ó. Então você tem que memorizar o flúor, você tem que memorizar o cloro, você tem que memorizar o bromo, ok? Você tem que memorizar o iodo e o astato, que não cai muito, mas eu vou colocar, porque ele também é um halogênio, vai que cai em algum exercício que você vinha fazer. Então aqui estão 5 halogênios. O flúor faz parte do halogênio? Faz. Então aqui ácido fluorídrico é um ácido forte, ok? O cloro faz parte do halogênio? Faz. Então ácido clorídrico é um ácido forte, ok? Vamos seguir. Ácido carbônico. Opa, tem um oxigênio. Então esquece aqui os halogênios e vai diminuir na regrinha que eu ensinei.
3 menos 2 vai dar 1. Então, aqui vai ser um ácido fraco. Vamos colocar um F-, tá bom? No seu exercício, você coloca forte e fraco. Aqui no HNO3, você tem 3 átomos de oxigênio, vai diminuir por 1 de hidrogênio. Aqui vai ficar 3 menos 1 vai dar 2. Então, aqui vai ser um ácido forte. Uai, professor, não tem um lá, não precisa ter. O hidrogênio por si só já é 1 aqui, tá? Ácido bromídrico, olha o bromo aqui. O bromo está no halogênio. Opa, o bromo está aqui nos halogênios, está entre os 5. Então, ele vai ser um ácido forte. O ácido bromídrico é um ácido forte. O ácido fosfórico tem oxigênio, vamos diminuir 4 menos 3 vai dar 1. Então, o ácido fosfórico é um ácido fraco. Ácido tiocianóico é um hidrácido, ou seja, não tem oxigênio, então não tem que diminuir nada. Você está vendo ele aqui no grupo 17 ou família 7A? Não está. Então, se ele não está lá na tabela periódica, ele é um ácido fraco. Lembra que eu falei lá do HCN também? Então, todos que não tiverem entre os halogênios, se for hidrácido, vai ser fraco. Se tiver aqui, vai ser forte. Ok? Aqui na classificação de binários, ternários e quaternários é muito simples, tá? Se na número 3 aqui, no caso que eu identifico, os ácidos a seguir binário, ternários e quaternários. Se tiver 4 elementos, vai ser quaternário. Aqui nós temos hidrogênio, enxofre, carbono e nitrogênio. Opa, então nós temos 4 elementos. Se nós temos 4 elementos, aqui vai ser um quaternário, ok? É esse aqui, ó. Aqui nós temos hidrogênio, fósforo e oxigênio. Opa, nós temos 3 elementos. Se nós temos 3 elementos, ele vai ser classificado como ternário. E esses dois aqui, ó, são os únicos que possuem 2 elementos, tá? O ácido bromídrico, então ele vai ser classificado como um binário. E o ácido clorídrico, que é hidrogênio mais cloro, vai ser classificado como binário, porque só possui 2 elementos, ok? E por último aqui, descreva resumidamente a utilização de ácidos como fluorídrico, o clorídrico e o ácido carbônico na indústria de modo geral. Então, você vai fazer um pequeno texto, caro aluno, não precisa ser muito grande, está aí de 6 linhas no máximo, né? Se quiser colocar mais também pode, falando da utilização desses ácidos na indústria de forma geral. Na pesquisa sua, provavelmente lá no ácido fluorídrico, vai estar falando que é um ácido muito utilizado nas gravações em vidro, principalmente ali no chassi do vidro do carro. O ácido clorídrico vai estar falando que ele é muito utilizado para limpeza de peças metálicas antes da soldagem, limpeza de pisos e paredes de pedra, azulejos, certo? É um importante reagente laboratorial, o ácido clorídrico, além de estar no pH do nosso estômago. E no ácido carbônico, né, provavelmente na pesquisa que você fizer vai estar lá que ele é, né, ele é utilizado na produção de água mineral gaseificada, na produção de refrigerantes também. Ele dá o realce, né, a aparência, o sabor para esses produtos, ok? É claro que vai ter mais conteúdos, mas coloca o básico, o simples, tá? E resume, faz o exercício número 4 da maneira que você achar melhor, ok? Então, valeu, tá aí as 4 alternativas como combinado. Até o nosso próximo encontro e, se puder, fique em casa. Até mais.